tudo bem com vocês? Hoje aí eu vou trazer a segunda parte desse colorido, né, da Maria Trolli. E hoje eu vou pintar esse ratinho e aí eu vou tentar fazer alguns pelos, né, alguma coisa assim um pouquinho diferente nele. E aí eu vou falando para vocês mais ou menos como eu vou fazer, tá? Espero que dê certo, porque é a primeira tentativa de fazer pelos, né, mesmo. Eu nunca pintei bichinhos assim. Então, a gente vai fazer aí junto, ver o que que dá, tá bom? E aí, eu separei algumas cores aqui, mas eu ainda não sei se vou usar todas elas, tá? Só alguns tons. E aí, de acordo com o que eu for fazendo também a pintura, eu vou falando pra vocês, né, qual que eu vou usar, tá bom? Esses tons. Eu primeiro fiz um teste aqui, né, fazendo alguns pelinhos, mas só mesmo para poder testar. Eu vou começar aqui fazendo algumas partes mais claras, né, a orelhinha, o rabinho, e aí eu vou usar esses dois tons aqui, ó. O 787 e o 791. Eu já falo que algumas partes do vídeo, né, eu vou acelerar aí para não ficar muito lento, não demorar muito, tá bom? Mas aí eu vou começar aqui, escurecer aqui debaixo essa dobrinha da orelha, né? Essa parte aqui é como se fosse a parte de dentro da orelha e ela não tem pelo, né? É uma parte lisinha do rato. Eu não sei ainda se eu vou fazer ele todo peludinho ou se eu vou evidenciar só algumas áreas. Vou ir fazendo junto com vocês, porque a verdade é que, como eu disse, eu nunca fiz pelos, né? E esse lápis aqui, como ele é macio, eu não sei como que vai ser, tá bom? Eu acho que para fazer pelos, de repente seria melhor um lápis um pouco mais firme. Mas, de certa forma, os lápis da Faber, eles têm essa característica de ser mais firme, né? Que é o caso, eu acredito que é o caso também desse lápis, apesar dele ser um lápis macio, né, perto de muitos outros, ele ainda assim é um lápis firme. Eu acho que, por exemplo, o Tris Vibes é um lápis bem mais, ele derrete um pouco mais, né, no papel do que esse Super Soft, tá? Dentre os lápis mais conhecidos aí, né? Então, aí eu vou fazendo aqui as áreas mais de sombra do colorido. Eu tô fazendo com esse lápis aqui. Depois a gente vai pegar uma outra cor mais clara. E aí fica de ideia aí para quem usa lápis diferente. Para quando você for pintar com um lápis diferente, se você não for usar o mesmo que eu tô usando aqui, é só você pegar um tom mais claro e um tom mais escuro, tá bom? Esse tom é como se fosse um tom de um tom de terra, tá? E o segundo tom que eu vou usar vai ser um salmão, né? Um salmão mais clarinho, tá bom? De qualquer forma, no início do vídeo, provavelmente vocês aí vão ver
a tabela de cores também, para quem quiser usar o mesmo tom de lápis, tá bom? Provavelmente, talvez eu venha também com um tom ainda mais claro que o salmão. Talvez eu venha aqui. Tô vendo aqui como que vai ser. Mas todas as áreas escuras aqui eu já tô fazendo. Com esse tom mais escurinho. Não é muito escuro, tá? É um terra mais clarinho. Vou vir aqui com uma outra cor, que esse 801, ele é mais clarinho, é um bege bem, assim, mais claro, tá? E aí eu vou vir com ele nessas partes que não tem sombra, essas partes mais claras mesmo, assim, finalizando aqui a pontinha do rabinho dele. Eu vou voltar aqui com essa cor, o 791, o salmão. Vou fazer aqui, ó, o focinho, o pedacinho assim, ó, do focinho dele, bem, vou vir com lápis assim, bem de levinho. Que é uma parte onde costuma ser assim, mais clarinha. Aí eu vou vir também nas patinhas dele. E essa areazinha aqui,
Aí, isso aqui vai ser como se fosse para demarcar aonde que não pode pegar muito escuro, né? Para ficar mais claro. Depois a gente vem tocando essa área aqui. Agora eu vou vir com um tom mais escuro. Aí você pode pegar, eu tô com 2 tons aqui. Vou até mostrar aqui pra vocês. Esse é o 806, que é um tom marrom bem escuro, quase um preto. E esse que é um pouco mais claro. Também é um tom escuro de marrom, mas ele é um pouco mais claro. Esse é o 784. Tá? Eu acredito que esse 806 vocês vão encontrar só na caixa tons de pele. A partir do 800, né? Não tem, acho que não tem na caixa de 100 cores, tá? Então, eu vou pegar esses 2 tons, tá? Pra poder começar a fazer as áreas mais escuras dele. É como se eu vou pegar alguns pelinhos. Aí, eu vou começar com esse 806 aqui na orelhinha. Aí, eu vou puxar assim, ó, como se fosse... eu começo com o lápis mais encostado na folha e aí eu vou soltando, né, da folha. Pra fazer os pelos, né, pra poder o lápis assim, ó, acabar e sumindo no papel. Algumas partes eu vou até fazer meio colorindo mesmo, pra escurecer assim, ó, igual essa parte aqui de trás da orelha dele. E aí, eu vou seguindo mesmo esses traços mesmo do próprio desenho, com esse lápis escuro, tá? Eu vou mesmo seguindo os traços da ilustradora. E aí, nas partes onde ela tiver feito o pelo, eu vou dar uma reforçada, igual aqui, ó, só para delimitar o desenho. Só para seguir mesmo os traços da própria ilustradora. E aí eu vou acelerar o vídeo aí e volto daqui a pouquinho. Eu vou aqui trocar de tom uma coisa que eu vou dizer para vocês é que para fazer os pelos, a ponta do lápis tem que estar assim mais fina, tá? Senão não vai ficar
nesse formatinho de pelo, tá bom? Então, assim, manter a ponta do lápis sempre apontada. Aí eu vou colocar aqui o tom um pouquinho mais claro, que é o 784. E eu já vou dizer pra vocês que eu senti falta de um tom um pouco mais escuro, tá? E provavelmente eu pegue um preto ou um outro tom de marrom mais escuro, mas aí eu vou falando pra vocês, tá bom? Pessoal, voltei aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu peguei um palito, pode ser um palito de dente, um palito de unha, né, de fazer unha, para poder fazer umas ranhuras no papel, porque isso depois, se você passa o lápis de cor, fica parecendo que como se fosse um pelo mais claro, sabe? E eu acho que vai dar mais essa questão do pelo, do espaço, né, entre um pelo e outro. E aí eu vou arranhando o papel, é uma coisa leve, tá? Eu vou arranhando o papel no mesmo sentido, como se você fosse fazer o pelo. Tipo assim, igual aqui eu fiz o pelo para baixo, aí eu vim arranhando o papel assim. Mas o que acontece? Eu tô fazendo isso aqui depois de ter pintado algumas áreas, mas aí eu indico que vocês façam isso antes de fazer a pintura. Eu acho que o efeito vai ficar mais bonito, tá? Então eu vou fazendo isso aqui, mesmo em algumas áreas, na verdade, eu tô fazendo nele todo, não, só nas áreas mais assim, que tem pelos mais escuros. Para poder dar essa sensação de espaçamento, como se fosse um pelo mais claro, né? Porque aí, às vezes, quando a gente tá passando o lápis, essas áreas, elas acabam pegando menos pigmento, essas partes mais escuras. E aí fica com a impressão, com a impressão mais real. Aí eu vou voltar aqui com o lápis.
Pessoal, eu vou pegar aqui um tom mais claro, que é um marrom mais claro. A gente usou esses dois, né? Agora, eu vou pegar esse tom aqui, que é o 805. Ele é um pouco diferente desse outro que a gente passou na orelha. O que a gente passou na orelha foi um telha, né? Que é o 787. Que, ó, esse é o que a gente passou na orelha. E esse daqui é o que eu vou usar agora, tá? 805. Pessoal, antes de prosseguir, eu vou pegar aqui um tom um pouquinho mais escuro. Acho que esse é 804. Não sei se eu vou precisar vir com preto, mas esse é um tom mais escuro do que os outros dois. A gente usou esse, ó. Acho que no vídeo não vai dar pra ver tanto. Mas a gente usou esse e esse, agora eu vou vir com esse aqui. E aí, esse aqui eu vou usar pra escurecer algumas áreas aqui, ó. Ele, tá vendo? Ele faz uma sombra um pouco maior. E aí, ele vai evidenciar um pouco mais algumas áreas aqui que eu perdi. Igual essa área aqui que tá por trás, né? E aí eu preciso escurecer ela um pouco mais. E aí eu tô colorindo mesmo, tô pintando, não tô fazendo pelos, não. Ó, eu pintei fora aqui, peraí. Pintei fora aqui, vou vir apagando.
Vou voltar com 805. Colorei essa parte aqui. Pessoal, voltei depois de algum tempo, tá? Eu fiz algumas coisas porque eu precisei colocar o celular para carregar. Enquanto ele carregava, aí, o que eu fiz? Eu dei uma escurecida, né, com esse tom nas partes, assim, mais escuras mesmo do desenho, né? Essa voltinha aqui, os cantinhos. Fiz um pouquinho mais de pelo com as mesmas cores que eu já mostrei aí. O narizinho, eu colori com a mesma cor que eu fiz o rabinho, esse 787. E acho que foi isso. E aí eu comecei usando esse 801 e passei no pezinho. E aí eu vou passar agora com vocês aqui nas outras partes, tá? Vim passando aqui nas partes mais clarinhas, né? Do desenho. Pra poder, aí eu vou aqui, à medida que vai passando, vai como se unisse, né? A parte escura com a clara, fazendo com que fique mais, um pouco mais homogêneo a pintura, menos granulada. É como se fosse a função do branco, né? Às vezes a gente usa o branco para finalizar ali uma área clara. Esse aqui eu vou fazer como se fosse a função do branco. Com cuidado para não tirar o efeito dos pelos aonde foi feito, né? A hora que a gente chega aqui na área dos pelos, aí a gente vai puxando aqui com cuidado para não tirar o efeito do pelo. E aí, o que eu vou fazer? Nas áreas, assim, de luz do desenho, deixa eu até chegar um pouco mais perto. Nas áreas de maior iluminação do desenho, eu vou vir com esse mesmo lápis. Vou vir com esse mesmo lápis, passando assim, ó, com muito cuidado, tá? Respeitando o sentido daqui do pelo. E vou meio que preenchendo essas áreas mais brancas. Bem de levinho. Fazendo isso aqui bem de levinho. Eu vou voltar aqui com as outras cores, tá? Fazendo mais um pouquinho de pelos, tá bom? Começando aqui de novo com 804 nas áreas escuras.
só porque esse tom, no Super Soft, ele acontece muito dos tons mais claros apagar um pouco os tons mais escuros. Então, como eu passei o lápis claro em cima de tudo, eu vou vir reforçando aqui alguns pelinhos com tons mais escuros. Mas percebam que onde eu passei o palito, se vocês, eu não sei se tá dando para perceber aí na câmera, as partes que eu passei o palito, tá vendo? As partes mais clarinhas de pelo, ficaram, né? Permaneceram clarinhas. Por mais que eu tenha vindo com tons mais escuros e tudo, elas continuaram clarinhas, né? Porque o palito deu o efeito aí de profundidade, né? E aí ficou parecendo realmente que o ratinho tem alguns pelinhos clarinhos, tá? Eu achei bem interessante, a primeira vez que eu faço. E uma dica legal é que eu aprendi, né, essa técnica lá no canal do Carol Buffet e eu aprendo muitas coisas por lá, tá, gente? Então, um canal que eu indico muito é o da Carol, tá bom? E aí, eu vou aqui fazendo e terminando esse ratinho aqui, que já está acabando. Confesso que eu achei que fosse dar muito errado. É a primeira vez aí que eu faço, né? Animal, né? Nunca tinha feito pelos assim. E a princípio eu achei assim que fosse dar muito errado. Mas até que eu tô gostando, assim, por ser a primeira vez. E aí vocês me contem aí o que vocês estão achando. Se vocês já fizeram, né, eu não sei se eu posso chamar de técnica, né, esse jeito, né, de colorir, essa forma de colorir. Me conta aí se vocês já fizeram isso. Então, pessoal, eu acho que o ratinho está pronto. Eu vou só dar uma escurecidinha, vou pegar o lápis preto e passar em cima aqui do olhinho dele e do bigode, porque passando o lápis de cor claro por cima, ele ficou meio apagadinho. Só vou aqui dar uma leve retocada com lápis preto. E aí, agora, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui o lacinho, o ninho em volta, bem rapidinho, tá? Vou dar uma acelerada aí no vídeo e vocês vão acompanhando aí. Eu vou falar que o lacinho eu vou usar as mesmas cores da florzinha, dessa flor aqui, ó. Eu vou usar o 749, o 751 e o branco. Deixa eu pegar o branco aqui. E o branco. Tá? Vou usar aí esses 3 tons. Aí eu vou dar uma acelerada aí no vídeo pra não ficar muito longo, tá?
Pessoal, terminei o lacinho e aí eu vou aqui fazer o ninho agora. Eu escolhi um marrom, que é o 784, escolhi 2 tons de ocre, um é um pouco mais frio do que o outro, ó, pelas pontas aqui dá pra ver que esse daqui é um tom mais amarelado e o outro aqui é um tom mais frio. Peraí, deixa eu tentar focar. Aí. Ó, esse daqui é um tom mais amarelado e esse é um tom mais frio. E escolhi um tom de um amarelo bem clarinho, que são esses tons aqui. 784, 722, 786 e o 785. Aí eu vou fazendo aqui, eu não devo filmar tudo, aí eu já volto com o resultado.